Gente, boa tarde, tudo bem com vocês? É, a gente já se encontrou na semana passada e hoje a gente chegou ao derradeiro dia, onde o sétimo AN tem a prova de processo penal, né? E a gente vai dar uma leve pincelada sobre os assuntos que a gente tá apostando ali para ter a aula de hoje, né? É, eu tô um pouco rouca, a voz tá um pouco ruim por conta de estar com a garganta inflamada. E se durante essa gravação dessa aula ficar alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam que eu falar, alguma coisa assim, eu estou disponível aqui neste WhatsApp. E eu já me apresentei para vocês a semana passada, né? Meu nome é Júlia, sou do quinto ano de Direito, sou da turma da manhã. Se precisarem de mim, podem me procurar lá na turma da manhã. E estou disponível pelo WhatsApp para vocês. Chegou a derradeira semana, onde o sétimo AN tem a prova de processo penal hoje, depois daqui. É... Relaxem, vai ficar tudo bem. O Fred é super gente boa, vai dar tudo certo, tá? E fiquem tranquilos. Ahn, os, a, o sétimo AM é só no dia 9. Então a gente tem mais um encontro até lá. Então vai ficar tudo bem até lá. Relaxem, respirem e vocês podem ir vendo quais dúvidas você tem e qualquer coisa é só me procurar. Vamos começar pelo que cai bastante. O Frederico adora esse tema, que é sistemas processuais penais. Beleza? Ó, nós temos três tipos de sistemas processuais penais. E pelo sistema doutrinário brasileiro, esses três, eles são bem divididos, eles têm características bem fortes entre eles. Primeiro, a gente tem o sistema inquisitório. Ele vem do contexto da Idade Média. Lá quando a gente tinha a Santa Inquisição, lá quando a gente tinha o Tribunal do Santo Ofício, e ele vem desse contexto histórico, lá da Idade Média, daquele momento em que a gente é conhecido como sem contraditório nenhum, onde a igreja exercia aquela inquisição sobre as pessoas, e beleza. Nessa fase, no sistema inquisitório, a gente tem a concentração de poderes na mão do magistrado, porque vai ser ele quem vai investigar, ele quem vai julgar se é pertinente ou não a prova, entendeu? É a concentração de poder na mão do magistrado nesse momento. A gente também vai ter o juiz como protagonista da prova. Ele vai ser o fim das provas. Vão ser para eles as provas que vão ser mencionadas, as provas vão ser direcionadas. Então, ele vai ser o protagonista daquele sistema, dessa fase. E aí a gente também tem a ausência de contraditório e de ampla defesa. É, o réu, ele não produz provas nesse momento. Tanto que quando vai apresentar a resposta à acusação lá na linha processual, o Fred já deve ter feito a linha com vocês, né? Ele falou que entrou em inquérito policial na semana passada, né? Ele já fez a linha processual com vocês. Quando a gente apresenta a resposta à acusação, fica mérito preliminar, fica bem dividido. Ou seja, essa coisa do contraditório ali da ampla defesa fica bem dividida. E aí, nesse sistema inquisitório, ele é muito presente no nosso
No nosso inquérito policial, atual evidência que é onde ele se evidencia, é onde ele está ali mais presente. A gente não tem ausência de contraditório, a gente não tem ampla defesa, a gente vai ter a requisição de produção de provas de uma busca e apreensão, de uma oitiva de uma testemunha, alguma coisa assim. Tudo interessado ao protagonista da prova, que é o magistrado, e mas a gente não vai ter esse contraditório, essa ampla defesa. Eu posso estar repetitiva, mas isso é muito importante porque é a base do sistema inquisitório e é a base do nosso sistema inquisitorial brasileiro, que é a fase de inquérito policial, onde se evidencia. E aí a gente tem um ponto, é o sigilo do procedimento. Ele, em regra, é sigiloso, mas tem súmula do, não lembro se do STF, do STJ, dizendo que é prerrogativa do advogado a ter acesso aos papéis, a ter acesso aos, aos autos ali para ver o andamento. Beleza? O inquisitório é o nosso inquérito policial. Fechou? No sistema acusatório já é um pouco diferente. A gente tem a separação dos papéis, onde cada um tem a sua função ali bem dividida. O Ministério Público é o senhor, o titular da ação penal pública, né? Ele vai estar ali na função de acusação. Vamos ter o réu ali na função de defesa. E vamos ter um juiz imparcial e em terceiro. E terceiro, ele é imparcial, ele não tem convicção pré-formada. E ele é um terceiro ali, ele age também como mediador e fiscalizador do sistema penal. Ademais, a gente tem a iniciativa probatória das partes, de ambas as partes. Ambas, ambas acusação, tanto a defesa, eles podem pedir a produção de provas, sim, na fase instrutória, geralmente, que é o a produção de prova oral, onde a gente pode muitas vezes, ao invés de converter em memoriais e pedir uma diligência anterior à apresentação de memoriais e tudo mais, é, ambas, ambas as partes podem pedir a produção de prova. Fechou? Aí a gente tem contraditório e ampla defesa plenos, sem mitigação nenhuma. É, Toda prova é produzida com contraditório, ou seja, eu vou ouvir uma testemunha. As, as duas partes fazem perguntas, as duas partes indagam sobre o que querem e tudo mais. E também tem a publicidade dos atos, salvo se for algo por exemplo, vamos dizer, desculpa. Salvo se for para proteger um terceiro um interesse de um terceiro que é, digamos, uma criança, alguém vulnerável, alguma coisa desse tipo. E a gente também tem o exercício do duplo grau de jurisdição. Ou seja, todas as decisões elas podem ser revistas. Tudo, toda decisão que o magistrado profere, que a gente vê que o magistrado proferiu, a gente tem o direito de recorrer, de pedir para por exemplo, o ST, o TJ, ou então uma decisão proferida pelo TJ sobe ao STF ou ao STJ, alguma coisa, coisas desse tipo. E aí, mais pra frente, a gente vai ter o sistema misto, que é um modelo em que a doutrina aborda dizendo que o Brasil usa, que a maioria da doutrina aceita esse sistema misto como o sistema brasileiro utilizado.
Ele é literalmente a combinação da fase inquisitiva com a fase acusatória, tendo a fase inquisitiva a fase pré-processual de investigação, que eu acho que o Fred também já deve ter batido nessa tecla, com a fase processual, com a fase acusatória, com o início com a inclusão da ação penal pelo Ministério Público ou se for um crime de ação penal privada, com a queixa. E aí é literalmente a mistura das duas, a junção das duas deu match, e aí as duas ficaram assim, beleza? Fechou. Aí a gente vai fazer um review inquisitório, vai ter concentração de poderes do juiz, ausência de contraditório e sigilo. O sistema acusatório vai ter a separação de funções, juiz imparcial, contraditório e ampla defesa, ou seja, um inverso do outro. E o misto, fase inquisitiva da investigação e fase acusatória no processo, ou seja, a junção dos dois. A unção. Unção? Não, a junção. Unção já é outra coisa. A junção dos dois. Beleza? Vou beber uma água porque a minha voz não tá muito boa. Eu não consigo ver se vocês me veem. Calma aí, vamos ver aqui. Beleza. Eu faço assim. É, não vai ser legal. Ok. Após essa revisão, a gente vai para os princípios do processo penal. Nós temos a divisão desses princípios em duas, duas espécies. Os princípios decorridos da Constituição e os princípios específicos do processo penal. Vamos iniciar com os constitucionais. A gente inicia com a presunção de inocência. Ela decorre lá do artigo 5º. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, ninguém é julgado, ninguém é considerado culpado sem ser julgado e essa sentença condenatória transitar em julgado. Ou seja, não haver mais recurso. Não, enquanto houver recurso, não transitou em julgado, ele ainda não é considerado culpado. Aí, a liberdade é a regra, mas a gente tem algumas exceções de prisão, seja cautelar, seja a preventiva, né? Tem ali aquelas prisões que a gente vai ver mais pra frente, geralmente no nosso cronograma fica mais pra frente, o Frederico tá mais pra frente. E aí a liberdade é a regra, a prisão cautelar é a exceção. O ônus da prova recai sobre a acusação. Quem alega tem que provar. Ou seja, o, o réu, né, o acusado, quando ele vai, por exemplo, apresentar resposta à acusação, ele se defende dos fatos, não da capitulação, não tudo mais. E quando a acusação oferece a acusação formal,
o ônus da prova recai sobre ela, porque se alegou, tem que provar. Então, presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito do julgado de sentença penal condenatória. Enquanto houver recurso, não, não é isso. Mesma coisa, por exemplo, quando você vai ver reincidência. A gente pede. Tô lá no estágio e vi um crime que cabe NPP, ou transação penal, alguma coisa assim. E aí veio a FA, a certidão de antecedentes do cidadão, e tem um monte de inquérito aberto, um monte, um monte, um monte. Mas ele é primário. Ele não tem nenhuma sentença condenatória transitada e julgada para dizer que ele é reincidente. Então, enquanto não tiver transitado e julgado, não é uma reincidência, não é uma culpa declarada. Ok? Next. A gente vai ter o princípio da ampla defesa. Ela decorre do artigo 5º também. A maioria tá no artigo 5º. Artigo 5º, quando você vai estudar para OAB, e aí chega um momento que você vai estudar direitos e garantias fundamentais, tem que ficar lendo os 50 mil incisos, aí faz um pouco mais de sentido. Mas agora, aqui nessa aula, olha, eu me sinto tão chique falando nessa aula, gente. Aqui nessa monitoria, né, nesse momento de revisão, eu separei os que têm a ver com os princípios e tudo mais, para a gente poder focar. A ampla defesa decorre do artigo 5º também, que diz: os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados, em geral, são assegurados o contraditório em ampla defesa com os meios e recursos a ela inerente. Ou seja, é, não tem como deixar a pessoa indefesa. Não é justo deixar uma pessoa indefesa. Então, esse princípio, ele garante ao acusado, né, aos litigantes e tudo mais, seja tanto no processo penal aqui, mas no nosso mundinho do processo penal, ele garante que todos os meios para defesa, para que possa repelir essa acusação, eles estejam a dispor desse acusado. Ele garante que esse acusado todos os meios legais e moralmente legítimos para se defender da acusação, para se defender dos fatos ali que foram narrados. Outra coisa importantíssima, a defesa técnica, o advogado. É indisponível, indispensável. O réu, tipo assim, tá na cadeia, tá, tipo assim, foi preso em flagrante. Vai passar por audiência de custódia. Ele falou assim: ah, não quero advogado, não. Esses caras de gravata aí não são muito legais. Indispensável, indisponível. É um direito indisponível. Ele não pode abrir mão. Falar assim, ah, porque os caras de gravata são chatos. Não, não pode. É, ademais, né, a gente tem a súmula 523 da STF que diz: no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, ou seja, é tudo nulo, tudo nulo. Nenhum dos atos praticados sem a defesa técnica pode ser validado, mas a sua deficiência, ou seja, eu tenho uma defesa técnica, mas ela não é eficiente, não está fazendo o serviço ali, só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu. Essa súmula ela aborda dois pontos, né? A falta da defesa e a defesa ineficiente. A falta da defesa é absolutamente nulo. Todos os, todos os atos processuais praticados sem defesa são nulos. E o segundo ponto, que é a defesa deficiente, só acarretará nulidade se houver prova do prejuízo do réu. Beleza? Beleza. Respirei. Vamos lá. Próximo. Próximo ponto é alta defesa.
O réu ele tem direito de ele mesmo hablar sobre os fatos, ele mesmo falar sobre o que aconteceu. E para ele, ele também tem o direito de ficar em silêncio. Lá no artigo 5º da Constituição, ele vai dizer: o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurado a assistência da família e de advogado. Ele pode sim ficar calado. Você quer se manifestar do que aconteceu? Quer contar pra gente? Não, não quero. Beleza, direito dele. Só que aí tem um porém. Tem... Ele só pode ficar calado sobre os fatos. Dados inerentes à qualificação dele, tipo nome da mãe, nome do pai, data de nascimento, CPF, RG, tudo isso, ele não pode ficar quieto. Ele tem que falar, ele tem que fornecer. E outra coisa também é que ele pode mentir. Se for para se defender, ele pode, porque só quem presta compromisso com a verdade são as testemunhas. Então, se ele quiser falar, assim, eu matei alguém aqui na minha casa, mas eu quero falar que eu tava lá em Silveiras, eu posso, porque constitui a minha defesa, a minha autodefesa, entendeu? É meu direito. Bom, deixa eu revisar aqui. Indisponível. Pode mentir. Isso mesmo. Vamos para o próximo ponto. Paridade de armas. O princípio da paridade de armas ele decorre do artigo 5º também. Aos litigantes em processo administrativo, acusados são assegurados contraditório e ampla defesa. E a- o ponto-chave do princípio de paridade de armas, com os meios e recursos a ela inerentes. Ou seja, ele impõe esse equilíbrio entre a acusação e a defesa na linha processual. Se, por exemplo, eu quiser produzir uma prova, tem que a parte contrária tem que ter essa igual oportunidade, tem que estar lá participando, tem que estar lá exercendo ampla defesa e contraditório, e também é vedado privilégios processuais indevidos. Ou seja, tipo, ai, porque esse promotor aqui é amigo dessa juíza. Ai, porque o advogado é amigo do juiz. Não, vedação total a privilégios processuais indevidos. Não é porque você é seu amiguinho, não é porque você é parente de tal pessoa que você pode ter privilégios. Não. Aqui nós temos a paridade de armas. As mesmas armas que a acusação tem vão ser equiparadas ali às armas que a defesa vai ter. Vou botar de volta o óculos. Só um minuto. Aqui. Chamada e espera. Como assim? Gente, tá 10-0 pro. Você vai apresentar a tela inteira e vocês vão ver tudo aí, tá? É...
Pronto. O indúbio pro réu. Próximo princípio constitucional. Ele está implícito constitucionalmente no, no, no artigo 5º, mas também ele está implícito no CPP. Ele faz correlação com o princípio do favor rei. Ele é um entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado quando há incerteza. Ou seja, o juiz, quando vai se aplicar a pena, quando vai se aplicar ali absolvição ou condenação, na dúvida, a favor do réu. Não pode haver dúvidas no momento da condenação. E é aquela frase que o Frederico sempre fala: melhor condenar, melhor absolver um duvidoso do que condenar um, um inocente. Então, na dúvida, a favor do réu. Ele é aplicável na sentença, diferentemente do indúbio pro societate, que é aplicado no momento do oferecimento da denúncia. O Ministério Público, ele tem essa coisa do indúbio pro sociedade, ele tá ali para fiscalizar, para fazer esse tipo de coisa e para proteger mesmo a sociedade. Tanto que a gente tem assuntos extrajudiciais no Ministério Público, né? Cada promotoria com a sua especialidade e tudo mais. E, diferentemente do Ministério Público, na hora da aplicação da sentença, na dúvida, tem que absolver o réu. Beleza? Next. A gente vai ter o contraditório. Mesmo artigo. Aos litigantes em processo judicial, administrativo e aos acusados em geral são assegurados contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Ou seja, todas as provas que foram produzidas, tudo que eu for fazer dentro do processo, eu preciso ter contraditório. Eu preciso dar oportunidade, ciência e possibilidade para outra parte, para ela ver o que está acontecendo ali. Ela tem que ter possibilidade de reação sobre o ato processual que está acontecendo. Ele também decorre, né, do direito à informação, do direito de manifestação, de influência na decisão judicial, porque o acusado, ele tem direito de tentar ali influenciar a decisão judicial que vai condenar ele, que vai muitas vezes privar ele de liberdade, entendeu? E aí, um ponto importante que eu acho bom destacar é a súmula 639. Eu acho que do STF ou não lembro. Não sério contraditório e o devido processo legal, é, decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine transferência ou permanência do, do custodiado em estabelecimento penitenciário federal. Ou seja, Marcola ainda tá em federal? Tá, faz de conta que eu sou Marcola. E eu tô lá no meu processo de execução da pena. Lá tenho mais, não sei quanto tempo que é a cadeia dele, mas, tipo assim, falta 20 anos ainda pra eu sair. Só que querem me transferir lá, tipo, pro Putim. Faz de conta que o Putim é federal. Querem me transferir pra lá. Aí fala, não, mas a minha defesa, não, eu não me manifestei nos autos contra isso. Eu não me, eu não fiz isso. Eu não tive ciência desse fato. Aí a SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, do Estado de São Paulo não,
do, do órgão competente, né, pela Penitenciária Federal, né, vai falar assim: olha, é para segurança, tanto nossa como sua. Vaza, entendeu? Vai ser basicamente isso. Quando é sobre transferência de estabelecimento penitenciário federal, não precisa do contraditório, não fere o contraditório, nem o devido processo legal, se não houver contraditório. Essa é uma mitigação do, do princípio constitucional do contraditório, mas todo processo penal, tudo necessita de contraditório, óbvio, respeitando aqueles sistemas processuais que a gente estudou no começo, tá, gente? Súmula, beleza? Próximo. Próximo, a gente vai ter o juiz natural. Artigo 5º novamente, e seus milhares de incisos. Não haverá juízo ou tribunal de exceção, ou seja, ele veta tribunais de exceção e garante o julgamento por autoridade previamente competente. Ou seja, é, não se pode ser julgado, não se pode ser julgado por juízo que é, passou a existir após o fato, ou então foi criada pelo, pelo Juspuniende, né, para que seja aquele fato julgado. Por exemplo, muito na Segunda Guerra a gente tinha os tribunais para julgar os crimes. Ademais, o princípio do juiz natural, ele preza pela imparcialidade do julgador, pela segurança jurídica que essa imparcialidade, que essa vedação do Tribunal de Exceção vai trazer para gente. E, por fim, a criação de uma nova vara, tipo, estou sendo processado em Guaratinguetá. Em Guará são 4 varas, mais um GCRIM. Isso fala varas criminais. Na verdade, as varas aqui são todas misturadas. Segunda vara vai tanto criminal como civil. Digamos que eu estou sendo estou sendo julgada em Guaratinguetá. Temos 4 varas. Aí quiseram criar a quinta porque a demanda tava muito grande nas 5, criaram mais uma. Digamos que meu processo foi transferido para lá. Isso não vai ferir o princípio do juiz natural, porque a jurisprudência do STF, do STJ, vai dizer que não fere, porque é uma mera organização ali do sistema judiciário. Fechou? Next. Temos o princípio da publicidade. Em regra, gente, a publicidade ela vai ser ampla e restrita. Porém, lá, ó, artigo 792 do CPP. As audiências, sessões e atos processuais serão, em regra, públicos e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência de escrivães, do secretário, do oficial de justiça para servir de porteiro, em dia e horas certos ou previamente designados. Aí vai uma das mitigações desse princípio da publicidade. Se da publicidade da audiência ou do ato processual puder ressaltar escândalo, inconveniente, grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz ou tribunal ou câmara ou turma poderá, ou de ofício ou a requerimento da parte ou do Ministério Público, determinar que seja realizado de portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes. Um grande exemplo disso é, por exemplo, o júri de grande repercussão na cidade. A gente mora num ovinho, né? Numa cidade muito pequena de interior. Nem tão pequena assim, mas pequena. Digamos que tem um júri de grande repercussão que, meu Deus, o cara fez atrocidades e a cidade está contra ele.
E aí vai ter o júri nas quintas-feiras aqui em Guará, na primeira vara. É, digamos que amanhã vai ter. Deus me livre, tá repreendido porque amanhã é feriado, mas suponhamos. É, chegou 1 hora da tarde, o Dr. Paulo, que é o juiz, geralmente marca 1 hora da tarde. Ele vai lá, marcou. Só que começou a encher de tanta gente, porque o júri é público. Se eu quiser chegar 6 horas da tarde e o guarda me deixar entrar, eu posso entrar, se estiver rolando. Aí começa a encher de gente, começa a encher de gente, começa a encher de gente. Aí o doutor Paulo, gente, feche as portas aí, porque vai causar uma perturbação aqui na ordem e a gente não vai conseguir cumprir esse tanto de gente. Ou seja, um exemplo da mitigação do princípio da publicidade. Fechou? Vou ter que tomar uma água. Next. Next, parece que eu sou bilíngue, né? Vedação das provas ilícitas. Decorre também do nosso queridíssimo, ou muitas vezes desquerido, depende do ponto. Artigo 5º, que diz assim, ó, são inadmissíveis no processo provas obtidas por meios ilícitos. Ou seja, prova ilícita, tipo assim, vou te gravar sem você saber, vou, tipo, fazer pesca probatória. A gente vai falar, tem um tópico ali. Coisas assim são ilícitos. Artigo 157 CPP. São inadmissíveis, devendo ser desentranhados do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. São também inadmissíveis provas derivadas das ilícitas, sendo, quando não evidenciado o nexo de causalidade entre uma e outras, ou quando das derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Júlio, o que que é isso? Viajei. Calma, respira. Também eu sei que já são 5, já são o quê? 6h20 da noite e eu tô falando uns bagulho muito louco aqui. Tá, vamos lá. É, as provas ilícitas, elas devem ser desentranhadas do processo, ou seja, tiradas do processo. O legislador resolveu utilizar a palavra desentranhar, tirar do âmago do processo aquilo, entendeu? Quando você tira das entranhas do processo. Quando a prova é ilícita, né? Quando ela é obtida mediante violação de normas constitucionais, legais e tudo mais. O inciso primeiro, ele está nos falando sobre a teoria dos frutos, a teoria da árvore dos frutos envenenados. Ou seja, eu tenho uma prova aqui. Digamos que. Vou dar um exemplo. É, deu a louca no policial e ele falou assim: tem droga lá dentro. Tem droga lá dentro. Deu louca no policial, entrou dentro da minha casa, o que é o que é errado, né? Porque por mais que tráfico seja um crime permanente, a situação de flagrante permaneça no tempo, ele não pode simplesmente achar que tem droga aqui e entrar aqui dentro sem fundadas suspeitas, né? Aí, digamos que ele entrou aqui dentro da minha casa. Falou assim: eu não achei droga nenhuma, mas. Aqui.
aqui também, né? Mas eu achei uma arma, mas eu achei uma arma ali. Não vou processar por tráfico, mas agora posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porque eu não seria fodona a ponto de ter uma arma de uso restrito. É, então, ele entrou dentro da minha casa ilegalmente e obteve uma prova que decorre da prova ilegal, da forma ilegal. Aí, o que que vai acontecer? Vão fazer laudo dessa arma, se ela tiver é, abastecida com cartucho, vai fazer laudo desse cartucho. Tá vendo que a obtenção da prova foi ilícita. E aí, as provas foram sendo todas ilícitas. Elas decorrem de um fruto envenenado. E aí, a partir disso, a cadeia toda de processo vai se envenenando com isso. E aí, embaixo, eu coloquei pra gente relembrar, né, a pesca probatória e a teoria da descoberta inevitável. A pesca probatória, ela é proibida no Brasil. O que é a pesca probatória, Júlia? Eu sei que fulaninha mantém e mantém dorgas na casa dela. E aí eu obtenho um mandado de busca e apreensão na casa dela. Só que aí eu não vou só olhar, é, tipo assim, lugares em que a droga pode estar. Eu vou olhar tudo, exatamente tudo, e o que eu conseguir achar, a gente processa. Nem que seja uma arma, qualquer coisa. Eu quero achar qualquer coisa que morder meu anzol, vou estar processando. Vou estar e mandando pro DP. Ou seja, é a pesca probatória. É isso. Só que ela se contrapõe à teoria da descoberta inevitável. Se, é, por mais que. Opa, se independente daquela prova ilícita, né? Aquilo ia ser descoberto de qualquer forma, aquilo é lícito. Diferentemente da pesca probatória. Eu jogo a rede e o que vier de prova, eu tô vindo. Não, aquilo seria uma descoberta inevitável, mesmo se ele não fizesse essa pesca probatória, ele ia conseguir descobrir. Ou seja, lícita. Essas provas ilícitas, a regra delas é a exclusão, o desentranhamento e a exceção, a mitigação desse princípio da vedação das provas ilícitas é o entendimento doutrinário da admissão da prova ilícita obtida pelo réu inocente. Ou seja, é uma prova ilícita, mas foi obtida pelo réu para ele poder provar a inocência dele. Então, é admitido. Beleza? Deixa eu mais uma aguinha porque tá ardendo a minha garganta. Próximo. Devido processo legal, princípio do devido processo legal. Nosso queridíssimo artigo 5º, ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Temos a linha processual. Tem o rito por rito daquela linha processual, o processo é nulo. Sem, por exemplo, é, tem denúncia, aí tem resposta à acusação. Aí, por exemplo, na lei de drogas, né, na lei de tráfico, primeiro a gente intima para apresentar resposta e depois ela recebe a denúncia. Ou seja, sem esse rito, sem esse respeito a essas garantias constitucionais, não é nulo, não é válido esse processo.
Fechou, não tem muito o que falar nesse, linha processual, segue a linha processual, filho. É literalmente isso. Acabamos os princípios constitucionais. E aí, a gente cai para os princípios específicos. Eles são específicos do processo penal, tá, gente? Eu tô de olho aqui na hora aqui, porque vocês vão fazer prova, né? É isso. Obrigatoriedade da ação penal. Eu vou tentar ser um pouco mais rápida agora, tá? Obrigatoriedade da ação penal. O MP, ele não pode desistir da ação penal. Se ele, se ele promoveu por meio de denúncia, né? Ele não pode desistir. Assume seus BO, entendeu? Ó, artigo 129, inciso 1º da Constituição. São funções institucionais do Ministério Público. Inciso 1º, ele promover privativamente a ação pública, ação penal pública, na forma da lei. O artigo 24 do CPP, ele vai dizer que nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá quando a lei exigir a requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido e de quem estiver na qualidade para representá-lo. E aí, presentes a materialidade e indícios de autoria, o MP deve agir. Se eu tenho indícios de autoria e de materialidade, o MP tem que agir. Ele não pode se negar, tipo, vou arquivar porque eu conheço. Não, tá? E aí, na hora de oferecer a denúncia, né, ele vai usar o indúbio para a sociedade. Só que a gente tem algumas mitigações deste princípio, porque muitas vezes ele pode deixar de oferecer assim a denúncia, só que ao invés disso, ele vai oferecer ou transação penal, ou a ANPP, ou a colaboração premiada, que é antes chamada de delação premiada, né? Só que ainda assim vai ter alguma ação. Ele não pode ficar inerte, entendeu? Ele tem o dever de investigar, ele tem o dever de oferecer a denúncia se presente uma TIC, né? A transação não, a materialidade, indício de autoria, tá? Próximo, indisponibilidade de ação penal pública. O Ministério Público, ele não pode desistir da ação penal, ele não pode desistir da ação penal após seu ajuizamento, e não ele pode deixar de recorrer sim, tipo, a juiz absolveu, mas ele não quer recorrer porque ele acha, até concorda. Mas ele não pode desistir quando ele propõe um recurso também. A oficialidade. É a persecução penal, né? Ele vai ser exercida, vai ser dirigida também pelos oficiais do Estado, seja a Polícia Judiciária, Ministério Público, Poder Judiciário. O artigo 144, lá em seus incisos, ele tem vários incisos citando as pessoas que movem essa máquina estatal. Aí a gente tem o princípio da oficiosidade. Autoriza a atuação de ofício de órgãos estatais, salvo exceções legais. Ou seja, o Ministério Público, quando chega o inquérito, ele vai poder denunciar, arquivar ou, ou pedir mais diligências. E a lei concede esse ofício a ele, e concede esse papel a ele. A exceção, uma mitigação, né? É ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, cheguei em casa, mandaram mensagem se passando pela minha mãe. Oi, tudo bem, filha? Manda um Pix aí pra mim. Aí eu falo, manda o Pix. Estelionato. Aí, ele. Aí eu vou na delegacia,
o MP investiga, acha os indícios de autoria e materialidade, mas o que aconteceu, eu não falei se eu queria representar ou não, se eu não queria, se eu queria que continuasse, entendeu? Eu não falei sobre. Então, é, isso é uma exceção que retira a ociosidade, por exemplo, do Ministério Público para a propositura da ação penal. Ó, outro princípio muito importante, o mais alegado, o princípio do non bis in idem. Bis in idem. Bis in idem. O réu, ele não pode ser punido pelo mesmo fato duas vezes. Ele veda a dupla persecução. Tipo assim, ai, é... quando eu faço assim é porque eu tô pensando, tá, gente? Ou seja, foi na delegacia, dei parte, dei queixa de tal pessoa. Só que daí eu fui de novo. Abriram dois inquéritos. Não pode os dois. Tem que ser tudo pelo mesmo. é, o réu não pode ser julgado pelo mesmo fato duas vezes. Consequências, ele gera lispendência e coisa julgada. E os informativos, né, do STJ, eles vão dizer que vai prevalecer a decisão mais favorável ao réu e também a decisão que transitar em julgado primeiro. Na hora de resolver, esses critérios que a gente usa. E também tem uma coisa do princípio non bis in idem, que a gente usa muito na prática, que eu não coloquei aqui, que é, por exemplo, um exemplo. A gente está fazendo a dosimetria da pena. Aí, na primeira fase, eu vou ver, o cara tem um monte de inquérito aberto. Um monte. A gente vê que a conduta social do agente não é muito boa, não é muito legal. E aí, eu uso um desses númerozinhos para colocar. Só que aí, na segunda fase, que eu vou falar que ele é reincidente, eu uso o mesmo número. Eu uso o mesmo processo, o mesmo inquérito. Não pode. Não pode. Primeiro que ele não tá transitado em julgado, então ele não é reincidente. Segundo que eu tô usando o mesmo, eu tô usando a mesma coisa para agravar a pena duas vezes. Não pode, tá? O princípio da busca da verdade real, ele vai decorrer da disponibilidade dos direitos em jogo, né? Ou seja, tudo que a máquina estatal tem que fazer, ele tem que ser em busca da verdade real, sempre com respeito ao contraditório, né? E isso vai autorizar o juiz a buscar a verdade material, além da versão das partes. O que realmente aconteceu. Muitas vezes, tipo, violência doméstica decorre muito de briga, de casal, por exemplo. O juiz tem que aprofundar e entender o que realmente aconteceu ali. Aí a gente tem o princípio da identidade física do juiz. O juiz que presidiu a instrução, ele deverá proferir a sentença. Só que a gente tem algumas exceções. Às vezes o juiz tá afastado por doença, tá de férias, ou então foi promovido a desembargador, por exemplo, ou então aposentou. Isso tem essa mitigação, tá, gente? Você que tá vendo essa monitoria, por favor, me manda uma mensagem, fala comigo, tá? Porque eu sinto que eu tô falando sozinho e eu acho meio estranho. Indivisibilidade da ação penal privada. A queixa contra qualquer um dos autores do crime obrigará ao processo de todos e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Na minha, no meu exame de ordem, caiu uma questão que era: Maria tinha brigado com duas pessoas, o namorado e o irmão do namorado. Só que aí
ela queria voltar com o namorado, queria tirar a queixa contra o namorado e processar só o, o cunhado. Não pode, porque isso seria um favorecimento da vingança privada dela, entendeu? Então, os Correios, eles têm igualdade entre eles. Os dois responderão pelo mesmo fato da mesma forma, entendeu? Só na individualização da pena que muda ali, mas sobre os fatos, eles são iguais, ok? Comunhão, aquisição da prova, né? A prova pertence ao juiz, não às partes, então ela pode beneficiar qualquer uma das partes e sempre buscando o princípio da verdade real, tá, gente? Deixa eu ver quantos princípios faltam pra gente poder ver aqui, tá? Ah, já tinha acabado, já era questão. Gente, eu não vou fazer as questões, mas eu tinha separado algumas questões. Eu quero que vocês olhem depois. Ou então a gente inicia fazendo questão na última aula, fazendo uma revisão.